Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Hoje eu estou trazendo dois vídeos para vocês, tá? Nesse primeiro a gente vai falar sobre a eleição da Venezuela, tá? Que vai acontecer hoje, né? Domingo. E no segundo vídeo falo sobre o caso de um refugiado cubano, que é um refugiado meio fake ali, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso. E tá dando problema lá em relação à questão da Olimpíada. E vamos usar isso aí para poder refletir também a questão do refugiado, que a gente já falou aqui em outros vídeos, a partir do Agamben, do Krenak, dos palestinos, etc e tal, tá? Então, enfim, enquanto eu sigo aturando esse inferno aqui, os crimes sistemáticos dessa gentalha nojenta, eu vou fazendo o que eles não meteram a pata para destruir, que são os vídeos do YouTube, tá? E deixo com vocês aqui a dica do meu novo livro de poemas, tá aqui do outro lado de cá. O livro já tem um ano, né? Mas enfim, vou continuar aqui, registrando aqui o livro, divulgando o livro, para ver se eu consigo furar o bloqueio, enfim, criminoso que essa gente segue sustentando aqui contra a minha vida, beleza? E o meu romance está na editora, também já tem sabotagem desse animalzinho, mas enfim, já estou tentando corrigir aqui para poder ver se eu consigo terminar o livro aí até setembro e publicar, tá? Enfim, pessoal, então vamos lá. Vamos falar sobre a questão da eleição da Venezuela, né? A Venezuela está aí, né, está sendo governada pela esquerda já tem muito tempo e com oscilações, ligadas especialmente à questão do petróleo, né, resolve o problema, mas aí o problema volta porque existe uma dependência do petróleo na Venezuela que é sistêmica, né, que eles não conseguiram resolver. Agora, essa falta de solução, ela tem uma série de causas, né, dentre elas o embargo pesadíssimo que é feito pelos Estados Unidos, que muita gente não entende muito bem o que é o embargo, porque ele quase não é discutido na mídia de massa, né? Na mídia de massa, o que fica prevalecendo como debate sistemático denúncias contra a corrupção, contra a tirania do Maduro, etc. e tal, e ninguém fala do embargo com os detalhes que ele exige, né? Mas tem uma matéria do Brasil de Fato muito interessante sobre isso que eu vou deixar para vocês aqui, o link, e também ler aqui uns trechos dela com vocês também, tá? Enfim, então vamos falar dos fatores, né? O que vai acontecer se a direita vencer na Venezuela, tá? Existem 4 fatores que a gente tem que considerar aí para poder entender mais ou menos aí a questão da Venezuela, guardadas aí as nuances e tudo mais, tá? Então temos que entender a questão do petróleo. Vocês vão ver que é fundamental entender a questão do petróleo. Temos que entender a questão do embargo também, tá? Temos que entender a dependência sistêmica do petróleo na economia da Venezuela, tá? E temos que entender a discussão sobre a transparência das eleições, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre cada um desses itens, tá? E aí já adianto, né, para responder já a pergunta do vídeo, e aí depois a gente partir para essa reflexão sobre as causas, né, do problema, o que vai acontecer se a direita vencer na Venezuela? A tendência é que a direita vencendo na Venezuela, o embargo dos Estados Unidos seja minimizado. Isso vai gerar um aumento de receita para o novo governo venezuelano, porém isso vai ter que ser feito certamente às custas da soberania do petróleo e uma série de outras coisas ali ligadas a essas questões de soberania mesmo, né, da Venezuela. Por quê? Porque os Estados Unidos têm uma política para a América Latina e até para outros lugares do mundo também, né? Vide aí o sudeste da Ásia e tudo mais, e a própria Europa e tal, que é o seguinte, ó, a gente tem uma política interna aqui de protecionismo, só que qualquer política interna de protecionismo feita nos países que a gente considera quintal, a gente taxa de comunismo, ditadura, tirania e entra para dar golpe ou para tirar o governo. Quando não é golpe militar, é golpe, aquele golpe brando, né, que hoje cada vez mais eles estão precisando fazer esses golpes brancos, né, vamos dizer, né, que é o golpe parlamentar, enfia ali, né, uma direita golpista ali dentro e, acaba destruindo, né, a soberania local a partir disso e tudo mais, sempre olhando, né, com o interesse ali na matéria-prima do país, minério, petróleo e etc e tal, tá? E ao mesmo tempo tentando impedir a todo custo que os países aqui, né, periféricos e da América Latina de maneira geral se desenvolvam para economias mais sofisticadas, porque se acontecer isso, eles vão perdendo mercado, né? E é assim que funciona. Então, quer dizer, aquilo que os Estados Unidos taxam normalmente de políticas tiranas e
regulação excessiva do Estado e etc e tal na América Latina, é exatamente o que eles fazem lá. Eles são assim, o canalha típico, né? Eles dizem para a gente não fazer aquilo que eles fazem, né? Enfim, e aí isso gera, isso não é uma brincadeirinha da vida privada, isso é uma coisa séria que gera prejuízos aí de bilhões, morte de pessoas. Vocês vão ver que tem muitos pacientes de AIDS, de uma série de doenças na Venezuela que não têm acesso aos remédios por culpa do embargo dos Estados Unidos. E isso pouco ou nada se discute isso na mídia de massa, tá? Agora vamos então para as 4 causas, né, que eu falei para vocês. Então vamos lá. A primeira é o petróleo, tá? Vamos entender a questão do petróleo. Quer dizer, antes vamos falar rapidamente aqui sobre a pesquisa que teve, tá? Que é a pesquisa que foi feita aí, né, na sexta-feira para poder saber aí quem é que vai ganhar a eleição, né, as intenções de voto, tá? Então, matéria do Poder 360, oposição tem 51,9% dos votos ante 44,2% de Maduro, diz pesquisa, tá? A Venezuela realiza eleições presidenciais hoje, né, neste domingo. Da Venezuela, e aí vamos lá, né? Pesquisa Atlas Intel, divulgada na sexta-feira, indica que Edmundo Gonzalez Urrutia, do Plataforma Unitária Democrática, centro, né? Dizem que ele é de centro, né? Mas ele é de direita, né? Quando diz que é centro, é direita, né? Pode ter certeza disso. Tem 51,9% das intenções de voto nas eleições da Venezuela. Ele representa a coalizão formada por 11 partidos de centro-esquerda e centro-direita, né? Em oposição ao presidente venezuelano Nicolás Maduro, do Partido Socialista Unido da Venezuela, que aparece em segundo lugar na pesquisa com 44,2%, tá? E aí falam do número de entrevistados, etc e tal, né? Mas o ponto-chave aqui é o seguinte, sem considerar os votos válidos, quer dizer, considerando só os votos válidos, o Edmundo Urrutia vai a 52,7% e o Maduro fica com 44,9%. Na margem de erro aí, né, cai para 50, 46, né, fica aí, tá perto, né, tá indefinido ainda. E aí, enfim, falam de mais algumas questões aqui, e aí dá para perceber o seguinte, né, eles discutem muito aqui os motivos pelos quais cada um vai votar, né? Cada eleitor vai votar na direita ou na esquerda, e é basicamente para um é para tirar a esquerda, o outro é para tirar a direita, né? Não se discute muito o mérito aqui da questão de maneira mais ampla, né? E aí, último detalhe ainda em relação a essa notícia aqui do Brasil, do Poder 360, eles entrevistam aqui um cara chamado Andrei Roman, né, que seria o presidente da Atlas Intel, que é essa empresa de pesquisa, e ele fica aqui verbalizando o incômodo dele com o risco da eleição não ser justa, etc e tal, mas não discute nenhuma questão também, enfim, não dá nenhuma opinião mais ampla sobre a interferência dos Estados Unidos, etc e tal, né, que é aberta e escancarada, né. Já apareceu o vídeo, inclusive, do Trump babando ali, dizendo, eu com aquele petróleo, entende? Assim, então, quer dizer, só acredita que essa questão da Venezuela pode ser entendida sem a percepção do embargo e da interferência dos Estados Unidos, quem é ingênuo ou quem é cínico e fica escondendo isso, tá? Enfim, em relação à questão do petróleo, tá? Vamos tentar entender, porque é uma coisa muito mais bizarra do que muita gente imagina, tá? Vamos ver aqui, ó. Existem várias formas de você medir a questão da quantidade de petróleo no mundo, tá? As duas principais são o número de reservas de petróleo, tá? Então, portanto, a lista de países por reserva e a lista de países por produção, tá? Então, vamos tentar entender isso aí, ó. Existem 1.532 bilhões de barris de petróleo calculados hoje, né, no mundo, ou seja, 1 trilhão, né, 1.000 bilhões, 1.532 bilhões de barris de petróleo calculados. Desse valor total, nada menos que 20% está na Venezuela. A Venezuela tem 20% do petróleo do mundo inteiro. A Arábia Saudita tem mais 19, quase 20 ali também. Então, só na Venezuela e na Arábia Saudita tem 40% do petróleo do mundo inteiro, certo? E aí, para finalizar ainda essa informação, porque aí tem o restante, né?
O Canadá está em terceiro com quase metade do que tem na Venezuela. E aí o Irã também tem metade, o Iraque metade, e depois vai descendo Rússia, Kuwait, Emirados Árabes, Estados Unidos é o nono, e a Argélia é o 10º. O Brasil está em 14º, tá? O Brasil é o 14º com 26,9 bilhões de barris. Agora, esse número da Venezuela é tão impressionante, da Arábia Saudita também, né? Mas no caso da Venezuela mais especificamente, por quê? Porque existem, segundo consta aqui na lista, né, de países com reservas, enfim, comprovadas de petróleo, dos 198 países do mundo, 90 têm petróleo, têm reservas de petróleo. Se você juntar, você tira do 1 ao 10º, e aí você junta os 80 de baixo, não dá o petróleo que tem na Venezuela. Só para vocês terem uma ideia do nível da coisa. Então, assim, a Venezuela tem mais petróleo do que 80 países juntos. Ainda sobra ali uns 30 bilhões. Ainda sobra a quantidade do Brasil, tá? De novo, 2 vezes. Tá? Então, quer dizer, é um negócio impressionante. Né? Então, e aí não dá para acreditar que os Estados Unidos não têm o olhinho ali, não tem, né, uma série de projetinhos de segurança nacional que é a insegurança nacional dos outros. Né? Enfim, então esse é um ponto, tá? Agora vamos lá, para finalizar esses números aqui do petróleo, tá? Deixa eu ver aqui, vamos lá. Então tem 20... Agora, tem uma questão, né? Que é a questão da produção, tá? Vamos para a questão da produção, para a gente mudar aqui o foco, né? Já na produção, quem mais produz são os Estados Unidos, certo? Então os Estados Unidos estão, né, na lista aqui de reservas, eles estão em 9º, mas eles são o primeiro do mundo em produção, tá? E também em consumo. Né? Então, assim, eles produzem 15 bilhões de barris por dia, a Rússia está em segundo com 11 bilhões, a Arábia Saudita em terceiro com 9,9, e a Venezuela vai estar só lá em 13º, com 1,970, quase 2 bilhões de barris por dia, que é a mesma quantidade da Noruega. Tá? Para vocês terem uma ideia, né, a Venezuela tem 20% do petróleo do mundo, mas só produz 2%. Tá? O mesmo que a Noruega, que tem apenas 8,5 bilhões de barris de produção por dia, 25 vezes menos que a Venezuela no nível da reserva. Então, quer dizer, né, por que a Venezuela... uma pergunta que a gente tem que fazer para entender isso aqui, uma primeira pergunta, né, por que a Venezuela produz tão pouco petróleo, tendo tanto petróleo para produzir, né? Dentre outras coisas, por conta do embargo dos Estados Unidos e por conta também, enfim, de uma certa dependência que eles têm ali, que acaba fazendo com que eles não invistam em outras áreas que poderiam ajudar isso a crescer. Por exemplo, pesquisa e etc e tal, né? Mas o embargo é muito significativo nesse item. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui também, através de um link aqui, tá, do Brasil de Fato e da BBC. Enfim, agora para a gente pular para o segundo ponto, tá? Vamos falar da dependência, então, do petróleo. Rapidinho aqui. Matéria aqui do Wikipédia, Economia da Venezuela. O petróleo é responsável por cerca de 1/3 do PIB da Venezuela. 1/3 do PIB inteiro da Venezuela é o petróleo. Por cerca de 80% das receitas de exportação, ou seja, 80% do que a Venezuela exporta é petróleo e derivado, etc. Né? E por mais da metade do financiamento da administração pública. Ou seja, né, o Estado funciona, metade da grana do Estado vem do petróleo. Então é uma dependência tão endêmica, tão, enfim, que quando essa lógica do petróleo oscila, seja por crises internacionais, diminuição do preço internacional, ou seja por sabotagem mesmo via embargo, toda a cadeia ali da Venezuela, a cadeia produtiva, a cadeia o funcionamento estatal, a lógica de exportação, tudo isso, o PIB, né, tudo isso cai assim de maneira significativa. E, segundo dados aqui, depois que os Estados Unidos criaram o embargo, né, se não me engano foi em 2015, eu acho, 2014, 2015, em 4 anos a Venezuela perdeu 60% do PIB graças ao embargo, porque essa dependência do petróleo acaba gerando uma série de problemas ali para eles. E aí isso explica também
o porquê que, por exemplo, né, os Estados Unidos não podem fazer embargo para a Arábia Saudita, ainda que a Arábia Saudita não tenha nem eleição, né? O que mostra a cara de pau dos Estados Unidos, assim, inacreditável, né? Porque eles criticam a Venezuela por fraude em eleição, tirania. Na Arábia Saudita não tem nem eleição, é uma família de sheiks árabes ali que domina há mais de 100 anos o país e não tem eleição, não tem nem eleição na Arábia Saudita. Mas não tem embargo, não tem discussão, ninguém fala nada, quer dizer, né? Mas por quê? Exatamente porque a Arábia Saudita é o terceiro maior produtor do mundo. Então, se os Estados Unidos quiserem embargar a Arábia Saudita, eles cagam na cabeça dos Estados Unidos e continuam vendendo petróleo e ganhando dinheiro, certo? Então, enfim, o problema não é tirania nem nada, o problema é dinheiro, é grana, né? Essa é a questão. Vamos então agora para o terceiro ponto. Tá? O terceiro ponto é justamente o embargo, tá? E aí vamos discutir aqui a partir dos links, né? Que eu separei aqui 2 links para a gente discutir essa questão rapidamente aqui. Link do UOL, tá? Opera Mundi. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Em 6 anos de bloqueio, Venezuela foi alvo de 150 sanções e 11 tentativas de golpe. Tá? Estudos mostram o impacto econômico dos embargos contra o país desde 2014. Eleições deste ano acirram tensão com os Estados Unidos. Tá? E aí essa matéria é de 2020. Então esse embargo continua até hoje. Tá? Eles deram uma flexibilizada ali e tal, mas já voltaram, enfim, né? O que denota também uma interferência na soberania do outro país de maneira inacreditável, né? Porque ao mesmo tempo é que ficam defendendo que são os baluartes do livre mercado. Os Estados Unidos têm uma prisão em Guantánamo, dentro do território cubano, né? E ficam criticando a tirania dos outros, né? É um negócio impressionante, assim, né? Bom, há quase 6 anos, diz aqui a matéria do UOL, a Venezuela é alvo de um conjunto de leis e decretos presidenciais dos Estados Unidos, chamado bloqueio econômico. A medida faz parte das ações dos Estados Unidos para tentar interferir no regime político no país. Em paralelo, 11 tentativas de golpe ocorreram no período, planejadas entre a direita venezuelana, a Casa Branca e aliados regionais. Porque é isso, a direita da América Latina é um bando de capazes dos Estados Unidos e ao mesmo tempo recebem altas comissões por isso, né? A história do bloqueio começa em dezembro de 2014. O Congresso dos Estados Unidos aprovou a Lei de Defesa dos Direitos Humanos na Venezuela. De defesa dos direitos humanos. E isso gerou uma série de mortes, enfim, né? Prejuízo até farmacêutico, lá, remédio para AIDS, etc. e tal. Tá? E essa tal Lei de Defesa dos Direitos Humanos da Venezuela, que é um nome, inclusive, que é uma... Né, esse nome enfim, uma piléria isso, né? Inacreditável. Que previa a aplicação de sanções contra os venezuelanos. Já em março de 2015, Barack Obama assinou a Ordem Executiva número 13.692, declarando o país sul-americano como uma ameaça inusual para a segurança interna dos Estados Unidos. Isso mostra, inclusive, para certas figurinhas aí, até da esquerda brasileira, comentaristas de Facebook, de Instagram, você olha ali, as pessoas estão ali empolgadas com a Kamala Harris, porque é mulher, porque é negra, etc e tal. Isso não quer dizer nada, os Estados Unidos não está nem aí para isso, entende? Isso não muda nada a política externa dos Estados Unidos não muda muito com democratas ou republicanos. Aliás, vale dizer também que a própria eleição dos Estados Unidos ela é muito questionável, sob vários pontos de vista, né? Eles ficam questionando a eleição dos outros, mas eles têm uma eleição lá que o povo não vota, o povo elege delegados, né, pessoas ali que são do partido, e esses delegados é que escolhem o presidente. E, além disso, não existe uma linha à esquerda, nem nos democratas, nem nos republicanos. Está aí, o Barack Obama foi eleito um homem negro e tudo mais, quer dizer, minoria, né, etc. e tal, aos olhos de neo-identitários ingênuos, chegou lá, hackeou países, enfim, né, e está aí, ó, aprovou sanção contra a Venezuela, sanção absurda contra a Venezuela, então quer dizer, né, isso é preciso parar com essa bobagem aí de que se tem alguma coisa que pode gerar problema para o Brasil, se o Trump ganhar, por exemplo, é meramente a conexão dele com o Bolsonaro aqui, só, porque do ponto de vista da política externa eles são muito parecidos, né, os democratas e os republicanos, tá? Eles variam mais interna, ou seja, né, quando se fala em política externa, está se falando em economia, basicamente, no que diz respeito aos Estados Unidos, porque para eles o que interessa é dinheiro, né? Eles estão preocupados em acordo bilateral, em proteção do meio ambiente, ou em nada, essas discussões não interessam para eles. Interessam para a parte da Europa, para a China, para o Brasil. Para eles isso não interessa é grana, eles só pensam nisso, né?
Então é preciso entender isso aí, que as diferenças entre republicanos e democratas lá é muito mais uma diferença de contexto ali, de opinião sobre questõezinhas menores, né, que, enfim, que não são tão importantes no que diz respeito ao mundo de maneira geral, tá? Enfim, e aí de lá para cá, voltando aqui à matéria do UOL, de lá para cá as sanções passaram a ser aplicadas também por outros países, já são 150 sanções. 62 emitidas pela Casa Branca, 9 pela União Europeia, 5 do Canadá e 2 do Reino Unido, segundo o levantamento da ONG Ceres. Estima-se que metade do planeta sofra direta ou indiretamente com sanções econômicas. Somente o Conselho da União Europeia sanciona uma lista de 33 países, enquanto os Estados Unidos penalizam 34 nações, né? E ficam defendendo, né, livre mercado. Dizem que são os defensores do livre mercado, da democracia e etc. e tal, né? Como a Venezuela é afetada, né? Vamos lá passar para essa parte aqui. No caso venezuelano, o país ficou impedido de realizar transações internacionais com o dólar estadunidense, o que aumentou os gastos cambiários do Estado em 20 bilhões de dólares. E no caso da Venezuela, esse valor é muito alto, porque o PIB da Venezuela é muito menor do que o dos Estados Unidos, do que o do Brasil, enfim, né? Outro impacto são as chamadas retenções bancárias. Um pagamento emitido por agentes venezuelanos pode tardar entre 10 e 20 dias para ser efetuado, quando o período normal seriam 48 horas. Para completar, também estão autorizadas multas a terceiros países que comercializarem com a República Bolivariana. E aí isso significa o quê? Né? Para vocês entenderem melhor. Qualquer empresa que esteja nos Estados Unidos, seja de onde for, se ela fizer negócio com a Venezuela, no contexto do embargo, ela é punida e muitas vezes ali até perde negócio nos Estados Unidos e tal, né? E como os Estados Unidos é um dos centros comerciais do mundo aí, junto com a China e a Europa, quer dizer, né? Isso acaba que os empresários ali ficam, não vou perder dinheiro aqui, não vou negociar com a Venezuela. Nisso a Venezuela vai perdendo negócios, dinheiro e desenvolvimento, e, enfim, etc. e tal, até questão de saúde e tudo mais, tá? Dessa forma, a Venezuela registrou uma redução de 99% nos seus ingressos em moedas estrangeiras nos últimos 5 anos, saindo de 56 bilhões de dólares para 400 milhões. Desceu de 56 bilhões para 400 milhões. Olha isso, né? Junto com as divisas, o país perde seu poder de compra, né? E, portanto, seus negócios. Em um país, para finalizar aqui essa parte, né, do embargo, em um país onde cerca de 80% do consumo interno é suprido com produtos importados, perder poder de compra tornou-se automaticamente um problema no abastecimento nacional do país, né? Somente da Europa, as importações caíram 65% de 2015 para 2019. Por conta das sanções, o tempo de entrega dos produtos aumentou 33%, enquanto os gastos extras do governo somam 37 bilhões de dólares. Tá? E aí eles falam também da questão como que isso afeta o petróleo, como que isso gerou morte, inclusive, né? As consequências do bloqueio podem ter gerado, segundo uma pesquisa aqui do Centro de Pesquisa Econômica e Política, 40 mil mortes entre 2017 e 2018 na Venezuela por culpa do embargo, certo? Do bloqueio econômico. Bom, e aí, pessoal, vamos finalizar aqui com o segundo link, tá? Vamos ver aqui se vai dar tempo, né? Tá? Para a gente poder chegar, então, uma última informação aqui também, em relação ainda a essa questão do bloqueio, é que aconteceu lá um bloqueio também ao Iraque, parece, né? Entre 2003, foi ali a questão da guerra, né? A Segunda Guerra do Golfo, e 2014, mais ou menos isso, né? Tem um link aqui, eu deixo para vocês aí. E parece que esse bloqueio, que durou esse tempo aí, 10, 11 anos, ele gerou mais mortes do que a Primeira Guerra do Golfo, em 91, né? Muita gente então acha que o bloqueio ele não gera nada, porque é uma coisa meio branca, né? Não aparece, não tem tiro, não tem morte, não tem foto com sangue, e as pessoas meio que ficam cegas para isso, né? Mas o bloqueio econômico ele é muitas vezes uma guerra, né? Que acaba gerando morte, prejuízo e tudo mais, tá? E por último, pessoal, vamos falar da questão, né, das críticas feitas, né, à transparência das eleições, tá? Matéria aqui da Agência Brasil, tá? Entenda como funciona e quais as críticas à eleição na Venezuela. Oposição denuncia fraudes, especialistas afirmam que sistema é seguro, tá? E aí, questionado por potências como Estados Unidos e União Europeia, o sistema eleitoral da Venezuela tenta provar neste domingo, dia 28, hoje, né, que é seguro e que o voto da população não pode ser violado.
mas afinal, como funciona o sistema eleitoral da Venezuela? E aí eles explicam aqui, eu vou deixar o link aí, né? Não vou explicar aqui tudo porque isso aqui é o básico, né? Interessa aqui um ponto que eles ponderam aqui, que é o seguinte, tá? É uma coisa muito importante que eu já falei, até já fiz vídeo aqui sobre a Venezuela, né? E eles dizem o seguinte aqui: em 2012, o sistema eleitoral venezuelano foi elogiado pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, tá? Que coordena o Centro Carter, responsável por monitorar eleições em todo o mundo. Só não monitora as deles lá, né? Teve inclusive denúncia de fraude lá, com a questão do Bush lá também, na Flórida, enfim, todo ano tem, né? E aí diz o Carter, né? O Jimmy Carter, diz o seguinte, abre aspas, não temos dúvida, temos monitorado muito de perto o processo eleitoral e ele, isso na época do Chávez, né? O presidente Hugo Chávez venceu de forma justa e direta. Na verdade, diz ele, das 92 eleições que monitoramos, eu diria que o processo eleitoral na Venezuela é o melhor do mundo. É o que diz o Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos, que tem ali uma ONG que, enfim, que faz esse monitoramento de eleições pelo mundo. Por outro lado, finaliza aqui a matéria, né? Em 2021, o Centro Carter emitiu relatório sobre as eleições municipais e estaduais venezuelanas com críticas a um padrão de repressão política, de direitos severamente restringidos à participação política e à liberdade de expressão, porém não questionou a segurança do voto em si. E aí ele finaliza aqui, né? O Centro Carter diz, né? O sistema eleitoral da Venezuela é totalmente automatizado e o CNE, Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, audita todas as fases do processo, informou o comunicado do Centro Carter em 2021, acrescentando que uma série de auditorias foram realizadas durante e após o processo eleitoral, na presença de especialistas, representantes de partidos e observadores. Todos os auditores concordaram que o sistema de votação eletrônica é seguro. Portanto, essas críticas feitas aí ao sistema eleitoral da Venezuela, elas parecem muito mais tentativa de criar, enfim, né, uma atmosfera golpista, né, do que propriamente algo que tem algum fundamento ali na realidade mais ampla, tá? E aí vai finalizar dizendo o seguinte, tá, pessoal, aqui. Essas críticas feitas enfim, o que eles chamam aqui de eventos, né, de repressão política, etc. e tal, a gente vê isso em todo lugar. Né? Nos Estados Unidos, recentemente, né, tem gente ali sendo presa porque está indo para a rua para poder criticar, protestar contra as mortes na Palestina. Na França, teve recentemente aí, a polícia foi para a rua bater nos manifestantes que estavam criticando a reforma da Previdência. Quando essa repressão acontece em governos de esquerda da América Latina, ela rapidinho é taxada de tirania, ditadura, etc. e tal. Na França, do Macron, não. Nos Estados Unidos, né, do Biden, não. Ninguém fala que é tirania, que é, enfim, né? Então, assim, é mais ou menos a mesma coisa, porque com a diferença de que a gente sabe, quando a gente estuda essas questões de maneira mais ampla, que a direita da América Latina é golpista por natureza. Né? A gente sabe disso aqui no Brasil desde sempre, né? Enfim, já tentaram vários golpes nos últimos anos, toda hora eles tentam golpe, né? Na Argentina, enfim, está aí acontecendo uma repressão violenta lá do Milei, mas ninguém está dizendo que ele é um tirano, que ele é isso e aquilo, quer dizer, está botando polícia na rua para espancar manifestante, etc e tal, mas ele não é tirano, por quê? Porque ele é neoliberal. Então os veículos que poderiam fazer uma novela disso, para taxar aquele governo ali na repetição, né, da linguagem no dia a dia de tirano, não fazem, e aí ninguém diz que ele é tirano. Mas o Maduro porque ele está fazendo a mesma coisa lá, né? Com a diferença de que a gente sabe, a gente conhece como é que funciona a cabecinha da direita aqui da América Latina. Acabamos de ver um caso na Bolívia lá, não tem nem 2 meses, né? De uma tentativa de golpe. Eles tentam o tempo todo isso aqui, né? Então, pessoal, é isso, tá? Essa foi a reflexão aí. E eu vou deixar um último link aqui também para vocês, tá? Do Brasil de Fato, que eu falei aqui, né? Que diz aqui, né, como o bloqueio imposto pelos Estados Unidos afeta a vida dos venezuelanos. É uma matéria longa, interessante, com uma série de detalhes ali importantes, falando sobre vários setores da economia que são afetados pelo bloqueio dos Estados Unidos. Tá? Então eles dizem, confira dados sobre os prejuízos econômicos e histórias de pessoas que lutam para sobreviver às restrições, enfim, impostas pelos Estados Unidos. Tá? Matéria de 2019, mas muito importante aqui para entender o contexto que está levando a Venezuela para essa crise aí que não termina, né? Junto, obviamente, com a dificuldade que eles têm de resolver lá a sua dependência endêmica do petróleo. Beleza, pessoal? Então vamos acompanhar aí, vamos ver o que vai acontecer, mas tudo indica que se a direita ganhar, é isso, né? O petróleo vai para a mão dos Estados Unidos ou de parceiros, né?
e o embargo termina, isso gera ali uma certa imagem superficial de melhora, mas a soberania do país vai ficar evidentemente, enfim, né, prejudicada a médio e longo prazo. Beleza? Então a gente vai pensando aí nos próximos vídeos. Grande abraço, tamo junto.